No dia de hoje venho mostrar-vos uma sondagem que aparentemente dá ao Chega a uma distância inacreditável do primeiro lugar e, aliás, volta a atribuir o terceiro lugar ao Chega. E vamos ver, enfim, esta queda brutal que acontece numa sondagem que não me parece ter qualquer tipo de justificação, tampouco a subida do PSD tem algum tipo de justificação, mas há várias coisas que honestamente não têm justificação nesta sondagem face aos resultados das últimas legislativas, que, como sabem, não foram assim há tanto tempo, e face aos resultados das eleições autárquicas e até algumas sondagens presidenciais. Mas enfim, vamos ver algumas notas e, no fundo, esta sondagem e fazemos uns comentários. É isso que mostra a sondagem da Pitagórica para a TVI CNN Portugal. Com a distribuição de indecisos, a coligação liderada por Luís Montenegro cresce para os 38,5%. Na segunda posição, a novidade. Com José Luís Carneiro ao leme, o PS recupera a liderança da oposição com mais de 26% das preferências e, desta forma, empurra o Chega para terceiro lugar. O Partido Ventura recolhe 16,7% das intenções de voto, o que significa que perde quase 6 pontos percentuais face a maio. Outra mudança revelada por esta sondagem é a subida do LIVRE. A diferença é ligeira, mas com 5,7% o partido liderado por Rui Tavares ultrapassa a Iniciativa Liberal, agora com Mariana Leitão. Mais à esquerda segue-se a CDU, com 2,4%, perde assim meio ponto relativamente às últimas legislativas. Já o Bloco de Esquerda, que já só tem um lugar no Parlamento, fica abaixo do PAN, com apenas 0,7% das intenções. Olhando agora para a evolução das preferências, face ao mês passado, a coligação PSD-CDS é a força política que mais cresce e aumenta assim a distância face aos socialistas. Em contrapartida, o Chega é o partido que mais desce. Por isso, mesmo não estando num horizonte próximo, se hoje houvesse novas legislativas, Ventura poderia estar mais longe de conquistar o lugar cimeiro para formar governo e tanto o Bloco de Esquerda como PAN poderiam perder as deputadas únicas. Esta foi uma sondagem da Pitagórica para a TVI CNN Portugal, realizada entre os dias 5 e 14 de novembro de 2025, com base em 1000 entrevistas telefónicas validadas. O erro máximo da amostra é de 3,16%, para um nível de confiança de 95,5%. Bom, meus caros, e basicamente são estes os dados da amostra. Assumo que efetivamente a sondagem tem um tamanho um bocadinho maior do que é habitual. Já tenho visto sondagens até com 300 pessoas, às vezes 400, 500, o que quer que seja, e portanto é uma sondagem, apesar de tudo, um bocadinho maior do que o habitual. Mas enfim, não me parece haver justificação para a maior parte das mudanças acentuadas que acontecem. Uma justificação mediática, política, de performance política, de performance mediática, não me parece haver nenhuma justificação. Desde logo, começando pelo primeiro lugar, já agora, não há nenhuma justificação propriamente dita para uma subida tão acentuada de Luís Montenegro. Luís Montenegro está basicamente a 20 pontos, 20 e tal pontos do Chega. Não é uma subida justificada, nem realista, honestamente. Não me parece também haver justificação para a subida do Partido Socialista. O Partido Socialista serviu de muleta para o Orçamento de Estado, que agora está a criticar, aprovou-o com muita facilidade. Eu sei que isso levou a alguma desilusão dentro do Partido Socialista. Não sei de que forma é que o eleitorado do Partido Socialista, as massas, digamos assim, reagiram a esta aprovação facilitada, mas um partido que passa o tempo a dizer que o PSD aprova medidas com a extrema-direita e de certa forma também é de extrema-direita agora, de repente aprova-lhes o Orçamento de Estado porque é bom para o país e as pessoas estão satisfeitas com isso. Não me parece ser o caso, honestamente. Por parte de Luís Montenegro, não houve nenhum rasgo de gênio que tenha justificado esta subida acentuada. Não me parece haver nenhuma justificação. Por outro lado, houve aqui um fenómeno aqui na piscina dos mais pequenos que me parece ter alguma justificação, que é a Iniciativa Liberal passar para trás do LIVRE. Honestamente, não me parece que isso esteja assim tão distante de acontecer, desde logo pelo consequente desaparecimento do Bloco de Esquerda. Parece-me que os votantes do Bloco de Esquerda estão a desertar do Bloco de Esquerda
e passam para o LIVRE. E como o LIVRE não tem um partido pequeno do qual possa sacar meia dúzia de pontos, e como a IEL, como a IEL não tem um partido pequeno do qual possa sacar alguns pontos, o LIVRE pode sair beneficiado da saída da Assembleia da República do Bloco de Esquerda e até, digo eu, talvez, possa sair beneficiado da saída do próprio PAN da Assembleia da República. E, portanto, o LIVRE pode conseguir conquistar este espaço todo à esquerda do Partido Socialista. Não me choca que isso aconteça e isso tem algum valor, porque significará que o LIVRE eventualmente passa à frente da Iniciativa Liberal. Isso não me choca de todo. Por outro lado, não há justificação para a subida acentuada do PS. O PS, que está neste momento, factualmente, do ponto de vista eleitoral, atrás do Chega, estar 10 pontos à frente do Chega, não tem qualquer justificação prática e acho que, honestamente, isto está muito inflacionado. Isto tem a distribuição dos indecisos, mas, efetivamente, é a sondagem. Por outro lado, o Partido Social Democrata estar a mais de 20 pontos do Chega é uma coisa que não se consegue compreender, até porque, honestamente, o Partido Social Democrata adotar as agendas do Chega não vai fazer com que o Chega perca eleitorado, vai fazer com que ganhe, e algumas das pessoas que votaram em Luís Montenegro porque o ouviram a dizer que não é não, vão estar desiludidas, ou desiludidas por um lado, e vão pensar, bom, o nosso voto foi traído e portanto não vale a pena votar neste homem, e por isso pode haver alguma subida também no Partido Socialista, transferindo alguns votos para o Partido Socialista. Não sei se há assim tantas pessoas nessa posição, creio que não. E por outro lado, pessoas que vão começar a olhar para isto numa lógica quase que de voto útil, ou seja, se o Partido Social Democrata anda ao som da música que o Chega toca, então mais vale votar no Chega e deixarmos de votar no Partido Social Democrata, porque o original é sempre melhor do que a cópia. Portanto, estas atuações do Luís Montenegro podem garantir algumas simpatias dentro do centro-direita, mas apesar de tudo, o Luís Montenegro venceu as últimas eleições e até mesmo estas numa lógica de manter o não é não. Ou seja, como é que um eleitorado pode estar satisfeito com um líder partidário que diz que não é não, mas depois a nível local coliga-se com o Chega e depois a nível nacional dança ao som da música do André Ventura? Honestamente, lá está, não há justificação para o pódio. Eu até admito alguma subida do Partido Socialista, alguma subida pontual, mas marginal, desde logo com a saída do Parlamento do Bloco de Esquerda, com a saída do PAN e até, de certa forma, com alguns votos que possam sair do Partido Social Democrata, de alguns membros de centro-esquerda que não estejam satisfeitos com Luís Montenegro, precisamente por causa do que eu acabei de enunciar, e passem para o Partido Socialista. E por outro lado, eu creio que pode haver alguma desilusão generalizada do centro-direita que olha para Luís Montenegro. Bom, se vais dançar à música do Ventura, mais vale votar no Ventura ou então nem sequer votar, na verdade. E portanto, honestamente, acho que o pódio não tem justificação. Admitia alguma subida do Partido Socialista, compreendia. O Partido Social Democrata nada tem feito para justificar essa subida e o Chega nada tem feito para justificar uma queda de quase 7 pontos. Acho que estamos aqui perante uma sondagem francamente inflacionada. Por outro lado, na piscina dos mais pequenos, considero que há justificação para a subida do LIVRE. Mais uma vez digo, saída do Bloco e do PAN, e a Iniciativa Liberal pode estar a perder muito espaço para o PSD, portanto não me choca que por um lado haja eleitorado da IEL que passe para o PSD, por outro lado eleitorado do PAN e do Bloco possam passar para o LIVRE. E, portanto, apesar de tudo, esta liga dos últimos parece-me justificada e acho que a saída do Bloco de Esquerda está iminente e vai acontecer brevemente. E, portanto, no fundo era isto. Acho que é uma sondagem francamente ridícula. Não me parece haver nenhuma justificação para isto e acho que nenhuma eleição vai dar razão a esta sondagem. Estamos apenas a tentar retirar alguma credibilidade ao Chega, até porque é feita pela mesma pitagórica que dava o André Ventura em quarto lugar em empate técnico com o Coutinho de Figueiredo. Eu acho que é a mesma empresa que fez essa sondagem. Por outro lado, já vimos outra sondagem em que o André Ventura está em primeiro para a primeira volta nas presidenciais. Ou seja, como é que o André Ventura consegue passar à frente do candidato do PS e do PSD, mas nem sequer consegue ficar em segundo lugar nas legislativas? Não me parece haver grande justificação. Mais uma vez digo, acho que é uma sondagem inflacionada, não tem grande lógica e há poucos números aqui que se justificam. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal.
canal, tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.